Bom, a gente falou que um jogo é interativo, né? Em computadores, sistemas interativos normalmente funcionam com uma estrutura que a gente chama de laço principal, né? Esse laço, por exemplo, é um while de programação, um for, né? Uma repetição que você usa. E o que tem dentro desse laço, né? Para ele poder ser interativo, o laço faz o seguinte: primeiro, lê as entradas do usuário. Depois processa essas entradas, quer dizer, pega o resultado das entradas e faz o que o programa faria com ela, né? E depois você gera, com base nesse processamento, você gera as saídas atualizadas e mostra essas saídas para o usuário, né? Um laço principal de um jogo, ele faz exatamente isso. Então ele lê o que o usuário entra, ele aplica as regras do jogo, simulações e tudo mais, e mostra a tela do jogo mudando. Além disso, a gente também não quer que o jogo fique mais rápido num computador mais rápido ou muito mais lento num computador um pouquinho mais lento, né? Ou, por exemplo, fique mais lento quando tem mais coisa acontecendo e muito rápido quando tem menos coisa acontecendo. O processamento, né, fica mais rápido e, de repente, o jogo fica mais rápido. E fica difícil da gente jogar, a velocidade está variando toda hora. Então, o que a gente faz? Então, a gente está mostrando aqui esses 3 passos do loop principal e, no final, a gente colocou uma pausa, né? Essa pausa é para a gente gastar o tempo que a gente não usou no loop principal. Então, se eu tiver numa máquina mais rápida, eu vou ter mais tempo para gastar no final. Numa máquina mais lenta, eu vou ter menos tempo. Processei mais, vou ter menos tempo. Processei menos, vou ter mais tempo. Mas a gente gasta esse tempo para as coisas irem acontecendo sempre no mesmo tempo e a gente não tem um jogo que, nesse computador fica super rápido, nesse computador fica super lento. Além disso, uma coisa importante no laço principal é a gente separar muito bem, e não só no laço principal, como também no nosso código, né? A gente está chamando a atenção sua aqui pela primeira vez disso, né? Separar o que é o estado do jogo, a lógica do jogo, e o que a gente está vendo do jogo, tá? Então, o estado são as variáveis, os objetos que descrevem como que está o jogo e como que está cada uma das suas entidades. A gente vai falar o que é entidade, né? E a visualização é o que a gente está vendo desse estado. Pode ser que tenha coisas que a gente está atualizando o estado, mas que a gente não está vendo. Ou porque está fora da tela, por exemplo, ou porque ela é invisível. É um sensor para tocar um alarme que o jogador não vai ver, né? Então, é separado o que a gente vai programar logicamente e o que a gente vai mostrar na tela para o jogador. Tá? É bom manter essa separação. Antigamente o pessoal não separava, ficava junto, né? Você já programava o estado lógico, já automaticamente já ia mudando a visualização, mas isso deixa o código muito mais complicado da gente entender, muito mais complicado para a gente mudar, fazer manutenção, fazer melhorias, né? Principalmente conforme o jogo vai ficando maior e mais complicado. No nosso jogo, né, talvez você não precise ter tanta preocupação, porque ele vai ser simples. Conforme o seu jogo vai ficando mais complexo, essa separação vai ficando mais importante. Mas o que são essas entidades do jogo que a gente falou, né? Então, no curso a gente vai falar de entidades ou objetos do jogo, e o que é isso? Então, é qualquer parte do jogo, qualquer objeto do jogo que você consegue aí descrever individualmente e que tem uma funcionalidade individual que você vai querer usar. Então pode ser o personagem, pode ser os inimigos, num jogo de tiro pode ser os tiros que o personagem ou os inimigos atiram, pode ser o cenário, às vezes partes do cenário, então uma parede que é importante você saber a colisão, portas são coisas importantes porque normalmente você interage com elas, você abre, fecha, atravessa, né? E algumas dessas entidades, alguns desses objetos podem até ser invisíveis, quer dizer, você tem a lógica, mas não tem a visualização. Por exemplo, você pode ter objetos invisíveis para você detectar a colisão com eles e saber quando você chegou perto de uma porta, quando você chegou perto de uma janela, para abrir a porta quando você chegar perto, ou para tocar um alarme quando você chega perto da janela, né? Então são só exemplos de entidades que podem existir no jogo e que podem ser invisíveis, né? Bom, a gente falou aqui de um laço principal bem simples. O curso de desenho de jogos fala dele também, mas fala de um laço principal um pouco mais complexo usando frame skipping, tá? Esse laço um pouco mais complexo, ele se adapta melhor a variações de velocidade. Mas a gente não vai falar mais dele aqui. Se vocês quiserem olhar, dá uma olhada no curso de desenho de jogos. Mas aqui a gente vai focar mais nessa discussão desse laço mais simples, que já é suficiente para a gente entender os jogos simplesinhos que a gente vai fazer e que a gente vai usar o phaser, tá? Mas o que é esse executar mecânicas também que a gente falou, né? A gente falou ou processar as entradas ou executar mecânicas. O que é isso? Então, as entradas mostram como que o jogador quer mover o personagem ou o que ele quer fazer, né? Depois que ele fez isso, então, primeira coisa é isso. Vamos traduzir as entradas para o que o jogador quer fazer com essas entradas. Depois que a gente faz isso,
a gente vai mover os outros elementos de jogo conforme a simulação, ou seja, conforme a inteligência artificial que esses elementos têm, por exemplo, os inimigos, conforme eu me mexer, os inimigos vão se mexer de uma forma diferente, né? Ou da simulação física. Por exemplo, eu apertei a tecla para disparar um tiro, então eu vou simular como é que esse tiro vai andar, vai percorrer o espaço até chegar onde ele chegar, vou ver onde ele colidiu, né? Então, primeiro passo de executar mecânicas, pegar as entradas, mover o personagem, fazer as ações do usuário. Segundo passo, mover os outros elementos conforme a simulação, conforme a inteligência artificial. Terceiro passo, todo mundo se mexeu? Vamos detectar as colisões. É importante a gente saber o que bateu em quem. O tiro pegou? Eu bati numa parede, então não posso mais andar naquela direção? Preciso saber disso, né? Depois eu decido o que acontece com quem colidiu, né? Pode ser regras do jogo, pode ser mais simulação física. E aí a gente aplica as regras do jogo. Pegou o tiro, vamos te subtrair pontos de vida. Conseguiu terminar a corrida, vamos dar os pontos que ele ganhou. Então a gente aplica regras do jogo. Tudo isso é a parte que a gente fala de executar mecânicas. Bom, no Phaser a coisa fica um pouco mais fácil. O Phaser já escreveu o laço principal pra gente, tá? E ele também facilita a gente pegar as entradas do usuário. Então, esse laço principal do Phaser, você não vai ter que escrever o while ou o for dele, tá? A única coisa é que tem um while e esse while vai ficar repetindo, sempre chamando duas funções. Ele chama mais funções. A gente vai ver aqui duas funções principais por enquanto, tá? A primeira função é a função update. Update serve para atualizar o estado lógico do jogo, né? Dependendo da entrada. Então, vamos mover as entidades, vamos rodar a inteligência artificial, a simulação física, vamos detectar colisão, vamos decidir o que aconteceu, né? Vamos aplicar as regras do jogo. Isso tudo que a gente falou antes, você vai fazer no update. E a outra função que ele chama é o render, né? Então o render é decidir tudo logicamente, como é que as entidades vão ficar, então vamos mostrar isso na tela para o usuário, né? Vamos decidir o que a gente vai desenhar. Aqui nesse curso a gente não vai usar muito o render, só lá no finalzinho a gente vai usar o render para mostrar alguma coisa para vocês. Por quê? A gente não vai mostrar nada desenhado na tela? Não, é que a gente vai usar um objeto dentro do Phaser que chama Sprite, tá? E esse objeto, o Phaser já atualiza a visualização automaticamente para a gente não precisa escrever código para ele atualizar a visualização. Por isso que a gente vai acabar não mexendo muito no render. Outros tipos de jogo a gente ia ter que usar mais, mexer mais na função render. A gente vai focar mais na função update, tá? Nas próximas aulas, a gente vai programar bastante dentro do laço principal do Phaser, quer dizer, principalmente dentro da função update, que é chamada pelo laço principal. Por enquanto, você só precisa lembrar disso. Por enquanto, a gente sabe pouco para já começar a escrever esse código, né? Então, lembra do loop principal, da função update, quando que ela é chamada, para que serve, e aí a gente vai programar isso mais nas próximas aulas.